Olá, gente. Estou tentando fazer um vídeo, mas eu estou bem gripada. Mas eu quero falar sobre um assunto que eu acho muito sério e muito interessante. Então eu percebo, né, que infelizmente as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas estão se perdendo, né, aí pelas redes sociais, embarcando aí nesses barcos furados, não é, da prostituição virtual, da safadeza, da sacanagem, da traição, da enganação, da exploração, não é mesmo? E estão sendo totalmente influenciadas, dominadas por forças negativas, destruidoras, por espíritos das trevas. E não adianta vir falar, eu não acredito nisso, porque isso não existe, isso é coisa de macumbeiro. Sinto muito em informar, mas acreditando ou não acreditando, sabe, é uma grande verdade. Porque quando nós nascemos, nós trazemos com a gente, nós trazemos junto os nossos guias espirituais, os nossos mentores, os nossos anjos, né, guardiões. E não adianta não acreditar. Não adianta. E depois também, e não adianta porque tudo tem consequências. Tudo. Você sendo dessa ou daquela religião, não importa. Isso é o que menos importa, é a religião. Porque tudo que importa é o nosso comportamento, o nosso, as nossas escolhas que nós fazemos aqui nesse plano. Então, muita gente acha que estão protegidas com um celular ou com um notebook trancado num quarto, né? Ninguém tá vendo. Eu posso fazer o que eu bem entender aqui, que ninguém tá vendo. A mulher não tá vendo, o marido não tá vendo, os filhos não tá vendo, os netos não estão vendo. Não é mesmo? Mas estão completamente enganados, porque tem muitos olhos observando. E nós temos os dois lados. Nós temos o lado bom, nós temos o lado espiritual da luz, não é mesmo? Da proteção, da elevação, da evolução. E nós temos o outro lado, que são as influências maléficas, a influência de espíritos, de gente que morreram drogados, viciados, enfim, pessoas muito materialistas, principalmente pessoas viciadas em sexo, que estão aí, ó. Esses espíritos estão dominando essas pessoas das redes sociais. E não adianta a gente falar, eu não acredito nisso. Não, isso não vai invalidar nada, sabe? Não vai. Então, eles ficam ali, não é mesmo? Quando você entra nessa sintonia, eles grudam em você, esses espíritos, eles grudam. E eles vão te seduzir e vão te influenciar cada vez mais para você. São alcoólatras, são psicopatas, são pessoas, são espíritos, né, do mais baixo nível e ficam todos ali, ó, ao redor dessa pessoa e acabam até, sabe, acabando com a saúde dessa pessoa, saúde mental, porque eles sugam as energias dessas pessoas. Eu conversei uma vez, algum tempo atrás, conversei muito com um rapaz novo. E eu comecei então a conversar e falar sobre isso. E ele, então de repente ele começou a desabafar. Ele falava, eu não aguento mais, porque eu não consigo mais me livrar, eu não consigo mais parar, e isso está me deixando enlouquecido. E sabe, eu tô com vergonha da minha mãe, porque a minha mãe não sabe. Aí eu comecei a conversar com ele
e falar para ele procurar um tratamento, porque tem tratamentos para isso. Tem tratamentos psicológicos, psiquiátricos, tem tratamento espiritual. Então eu falei para ele, vá procurar um tratamento, para com isso, larga disso, vá procurar. Aí no fim ele me agradeceu muito e eu falei, larga, pelo amor de Deus, larga um pouco esse celular, um pouco esse computador e sai dessa energia, meu filho, vá se cuidar. Aí ele me agradeceu muito e eu nunca mais vi. Então, assim como ele, tem muitos, e são jovens, os velhos estão entrando nessa, estão perdendo totalmente o respeito próprio, o respeito pela família. Então, minha gente, não se enganem, não se iludem, porque vocês pensam que estão protegidos na frente da câmera, que ninguém está vendo. Está vendo sim, filho. Eles estão vendo sim. Só que os nossos amigos espirituais, eles não interferem na nossa vida. Deus não interfere. Eles simplesmente ficam lá de braço cruzado. E você tem livre escolha, livre arbítrio. Não é mesmo? Então tudo que você quer, que você faz, tudo, eles simplesmente assinam embaixo. Mas as consequências serão inevitáveis. Se não for aqui, será quando vocês forem para lá, porque vocês podem ter certeza que quando vocês estiverem à beira da morte, quem virá resgatar? Os seres da sombra. Como no filme Ghost, não sei se vocês assistiram, que o mocinho foi resgatado pela luz, não foi? Se vocês não assistiram, assistam. Ghost, do outro lado da vida. O mocinho, que era uma pessoa honesta, digna, que era, enfim, um bom caráter, ele foi resgatado pela luz. E o outro, que era mau caráter, que era inimigo, que ele só descobriu que era inimigo depois que ele morreu, porque ele era amigo, mas foi traidor, traiu, enganou. Então ele também morreu. Quando ele morreu, quem veio resgatar? Os seres da sombra. Eles vieram, pegaram o espírito dele e arrastaram para as trevas. Então é isso aí. Certo? Nós temos a luz e as trevas. Escolham. Façam as suas escolhas. E é isso aí. Boa tarde. Vamos refletir.